Fala pessoal, tudo bem? Professor Geografia passando aqui para mostrar o curso de Geopolítica do Gabaritagel. Muita gente me pedindo no Instagram, aqui nos comentários dos vídeos do YouTube, para eu mostrar esse curso que é tão poderoso para garantir a sua aprovação naquele conteúdo específico que aparece na FUVEST, na Unesp, na Unicamp, nos vestibulares tradicionais. Aquele conteúdo que vai te aprovar. Lembrando você que o conteúdo regular, todo mundo estuda. O específico vai te garantir a maior nota. 90% dos estudantes não estudam isso que eu vou mostrar para você. Essa é uma das partes que eu trato de conteúdo específico na plataforma, tudo bem? O foco agora é a geopolítica. Então, eu clico aqui, ó, curso de geopolítica. Ele é dividido, ó, geopolítica do Oriente Médio, geopolítica dos Estados Unidos, da Ásia, da África, geopolítica global, da Europa, geopolítica em questões, que aí a gente vai analisar questões de vestibular, e geopolítica da América do Sul e da América Central. Presta atenção, como a gente trabalha essas aulas é em cima daquilo que cai nos vestibulares. Então, há total isenção de análise, então a gente não vai carregar a análise de opinião. E sim, eu vou descrever os fatos, como eles aconteceram. É assim que as principais bancas trabalham. Pega o fato e coloca na prova do vestibular. E aqui são os temas da geopolítica do Oriente Médio. Então, eu trago aqui Primavera Árabe, Guerra da Síria, conflito do Líbano, Guerra do Golfo, Israel e o grupo Hamas. Gente, esses cursos, eles não são paradões, não. Eles estão sempre sendo atualizados. Toda semana entra uma aula nova. Vou dar uma olhadinha aqui, ó. Primavera Árabe, uma temática importantíssima para a sua prova. Então aqui tem uma aula, ó, de 37 minutos, olha a lousa, trazendo tudo que é importante para você gabaritar a questão. Aqui, ó, a galera comentando, ó, todo mundo adorando a aula. Olha o tanto de comentário que tem essa aula e comentários positivos. Uma aula bem densa, essa é a Primavera Árabe. É uma aula que se conecta, por exemplo, com essa daqui, ó, Guerra da Síria. Não tem como falar de Primavera Árabe e não falar de Guerra da Síria, que é uma consequência da Primavera Árabe. Aqui os comentários também, ó, observe a lousa, tem mapa, tem aqui as principais informações, muito bem delimitado, uma aula de 34 minutos, do começo ao fim, conteúdo editada, ó, perfeita para você aprender tudo, e fora que é a metodologia do Geografia, didático, aprofundado, passo a passo, isso que é legal, tá? Se você perceber a organização da lousa, ó, tem toda uma organização em movimento, etapa por etapa, porque eu sei que é complexo essas temáticas, principalmente para você vestibulando, que tem tanta coisa para estudar. Olha aqui, ó, conflito no Líbano. Olha, aula completaça, olha o tanto de informação, perceba que é um padrão, ó, o mapa sempre presente na aula. E vamos lá, ó, Guerra do Golfo, ó, o mapa aqui também para facilitar, então você pode desenhar esse mapa, a lousa, que vai facilitar muito o seu entendimento. Israel, olha aqui, muita informação, e são aulas pesadas, pessoal. Olha a aula aqui do Hamas, também de 40 minutos, isso aqui é só Oriente Médio. Aí se a gente pula aqui, ó, para a geopolítica dos Estados Unidos, ó, 11 de setembro, temática importantíssima também para qualquer prova. Aí eu venho, ó, economia dos Estados Unidos, eleições nos Estados Unidos. Eu explico as eleições dos Estados Unidos, essa aula em slide, porque tem muito mapa, muito detalhe, uma aula de 52 minutos. Aí eu venho aqui uma aula bem atual, ó, Estados Unidos de Joe Biden. Tá, então nós temos aí 4 anos de governo Joe Biden e a gente faz uma análise das perspectivas desse governo para o cenário geopolítico global. Aí nós saímos aqui, geopolítica dos Estados Unidos é importante, tem que ter um módulo só para ele. E aí, ó, pensa num módulo complexo, que a galera tem muita dificuldade de entender, porque está muito longe da nossa realidade. A geopolítica da Ásia.
Então, olha aqui, um tema fresquinho, atual e importantíssimo, conflito no Afeganistão. Então, eu trabalho aqui em mais de 1 hora e 10 minutos, tudo, mas tudo mesmo, para você entender desde o início até a tomada do poder pelo Talibã. E claro, o que pode acontecer, a gente também faz cenários aí. Tá? Então esse tema é muito relevante. Caxemira, também tema que sempre aparece nas provas. Ó, de novo, tá vendo que a aula tem um padrão. Olha aqui o mapa. Aí depois nós entramos, ó, conflito na Chechênia, Hong Kong, a Rússia de Putin, a mãe Rússia. A gente analisa também desde aí da formação do Estado russo, depois a formação da União Soviética, o fim da União Soviética, é uma aula muito boa também. Aqui um tema complicado, né? Vamos falar de Nagorno-Karabakh, uma região de disputa entre o Azerbaijão e a Armênia. Aqui, ó, Hong Kong, que é a pedra no sapato para a China. Aproveitamos e, claro, falamos da China, que sempre é importante. Myanmar, o acidente nuclear do Japão em Fukushima. Também uma aula bem interdisciplinar. Eu falo de química nessa aula. Estamos falando de energia. Não tinha como não falar de química. Aí eu saio daqui, Geopolítica da África, professor Rodrigo Baglini, especialista em África, também divide comigo essa frente. Eu falo do genocídio de Ruanda, tá? Uma aula também muito tensa, muito triste, falar aí da morte de mais de 800 mil pessoas no pequeno país da África. Aí o Baglini vem trabalhando aqui com vocês, ó, o Sudão, tá? Sudão, a divisão Sudão do Sul, as tensões na Nigéria, o grande país africano. Aqui, África do Sul, uma aula também muito boa sobre a África. África e petróleo, que é também tema importante dentro da geopolítica. E a guerra de Angola, né? O país que fala português, ex-colônia de Portugal, e a sua guerra civil. E essa guerra civil reflete até hoje na organização social, política e econômica de Angola. Aí nós entramos aqui na geografia global, aqui são temas mais esparçados, né? Então nós temos aqui, ó, questões ambientais na geopolítica, temática importante, porque eu vou falando dos acordos, Acordo de Paris, o Rio+20, Rio+10, a Conferência da Biosfera, a Conferência sobre o Meio Ambiente lá de 1972, também uma aula bem passo a passo, bem didática, discutimos o conceito de desenvolvimento sustentável dentro dessa ótica da geopolítica. Geopolítica da era da informação, a disputa das grandes potências pela atenção através da internet. É uma aula muito boa. Essa aula aqui é muito bem avaliada, ó. Pessoal falando aqui, é uma aula sensacional. Vai te ajudar numa redação, por exemplo. Ó, estamos falando da internet 5G. Estamos falando da China deter esse poderio. Falamos do TikTok, dos aplicativos em geral. É uma aula muito legal. Ó, o papel da ONU, falando de geopolítica, tinha que falar da ONU. Uma aula também completa desde a criação da ONU. Os terroristas, eu analiso os grupos terroristas, ó, a Al-Qaeda, o Ansar al-Sharia, o Boko Haram, o Estado Islâmico, o Al-Shabaab e o Talibã, tá? Vou analisando um por um nessa aula. Entramos aqui, ó, caos climático, né? Também essa questão de clima é uma questão geopolítica porque envolve os países e as relações políticas e econômicas. Eu explico aqui os fenômenos resultantes aí do aquecimento global. Crise atômica, também é uma aula bem legal, porque eu falo aí das potências atômicas no mundo, lembrando que bomba atômica é uma espécie ali de ferramenta para o equilíbrio dos países, né? Eu tenho um armamento nuclear, você também tem armamento, uma forma de se estabilizar as relações geopolíticas, aí, as relações de poder. Aí eu saio aqui, ó, países trancados, também é uma aula bem legal, porque eu falo dos países que não têm saída para o mar e toda a sua problemática econômica. Massa, né?
Aí nós entramos aqui em geopolítica de questões. Aí nós resolvemos questões, 41 minutos de uma questão atrás da outra, trabalhando a questão, ampliando a questão, em cima daquilo que cai nas provas. Aqui também mais aula, 54 minutos de geopolítica em questões. Saímos daqui, estamos acabando, aguenta aí que vale a pena. E olha, você está tendo aqui um cronograma de estudo também de temas de geopolítica que a galera tem muita dificuldade. Geopolítica da América do Sul e América Central, eu falo da Venezuela aqui, tema sempre tenso. Aí depois eu entro no Brasil, olha aqui, economia e globalização, o papel do Brasil nesse cenário, né, da inserção do Brasil na economia globalizada. Uma aula gigante, olha aqui, ela tem 1 hora de aula, pancada. Lembrando que é aula do começo ao fim. Aí depois nós falamos das FARC, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. E Viva Cuba, né? A crise de Cuba também, uma aula bem densa, mais de 1 hora, que é tema que sempre aparece nas provas. E aqui tem tudo que você vai receber assinando o Gabarita Gel, tá? Então eu te apresentei o curso, esse curso toda semana entra uma aula nova, então até as provas vai ter mais conteúdo e tudo que acontece nas atualidades eu vou lá, gravo e disponibilizo a aula para os alunos do Gabarita Gel. Beleza? Vem ser Gabarita Gel, pra cima deles, o curso é show. Ó, não tem na internet, não tem nenhuma plataforma um curso tão completo como esse. Vem ser Gabarita Gel. Abraços!